Olá, eu sou o professor André Arruda, professor de matemática aqui do Alfacom e vou trazer algumas dicas bacanas para você que vai fazer o concurso TJ São Paulo, que é a Banca VUNESP, tá certo? Então eu elenquei aqui algumas dicas interessantes que são recorrentes em prova e a VUNESP, com a banca aí que tem já uma certa história aí para o estado de São Paulo, ela é bem previsível quanto a questões de matemática, ela segue muito bem o seu edital, tá certo? Então, para você que vai fazer o concurso, você já deve ter lido o edital, tem o conteúdo programático de matemática lá, então previstos algumas questões, e eu elenquei os principais tópicos com base em provas anteriores, tá certo? Então, a primeira dica que eu passo para você aqui, ó, dentro da geometria, lá no seu edital, né, no seu conteúdo programático, eu até trouxe uma cópia aqui, ó, né, ele está elencado em 13 subtópicos, e tem o 12º, diz lá, noções de geometria, a banca diz assim, né? E aí ela discrimina forma, perímetro, área, volume, ângulo e teorema de Pitágoras. Então eu escolhi o teorema de Pitágoras, porque na verdade ele passa a ser uma ferramenta muito útil, a maioria das questões, né, muitas questões você usa o teorema de Pitágoras. Então vamos lembrar o que é o teorema de Pitágoras rapidamente aqui, e na sequência a gente já resolve alguma questãozinha que já caiu em prova, tá? Teorema de Pitágoras, muito bem. Pitágoras foi um matemático que descobriu uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Tá? Eu vou chamar esse lado, Pitágoras chamou esse lado de lado A, por exemplo, lado B e lado C de um triângulo retângulo. Tá certo? Triângulo retângulo, volto a dizer, é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Pitágoras descobriu que existe uma relação entre esses lados. Né? E ele descobriu, então, ele chamou esse lado maior aqui, que é a hipotenusa, ele chamou de hipotenusa, tá? Por que é o maior lado? Porque está oposto ao maior dos ângulos. Aliás, me diga lá, quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? De qualquer triângulo, na geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Portanto, sem dúvida nenhuma, como esse é 90 graus, eu ainda não sei quantos são esses, mas com certeza este é maior. Portanto, em um triângulo, o maior lado sempre será oposto ao maior dos ângulos. Portanto, sem dúvida, a hipotenusa é o maior dos lados. E os outros lados ele chamou de catetos. Tá? Muito bem. Catetos. Vamos lá. O que fala o teorema de Pitágoras? Fala que há uma relação entre esses lados. E ele diz, então, que o teorema se resume nisso, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E não o quadrado da soma dos quadrados. Tá certo? Aqui está o famoso teorema de Pitágoras. Vou dar um exemplozinho curto e depois na sequência a gente resolve uma questãozinha que caiu em prova. Olha que bacana esse exemplo aqui que eu vou citar para você. Ó. Tá? Você tem, por exemplo, um triângulo de lados aqui, ó, 3, 4 e 5. Um triângulo retângulo, tá? Isso a gente enfatiza com esse ângulo de 90 graus, que possui medidas 3, 4 e eu pergunto que lado, quanto vale o maior lado, que seria a hipotenusa nesse caso, tá certo? Portanto, vamos usar uma letra, uma variável para essa dúvida, eu vou chamar de x, por exemplo, aqui, tá certo? Portanto, o teorema de Pitágoras aplicado a esse exemplo ficaria a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, isso aqui ficaria x ao quadrado igual a 9 mais 16. Logo, então, x ao quadrado igual a 25. E como eu quero o valor de x e não x ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Portanto, isso resulta, então, x igual a 5. Tá certo? Portanto, esse triângulo, agora vou deixar ele aqui com os valores já elencados. Esse triângulo 3, 4 e 5 é o menor triângulo de valores inteiros possíveis. Ele também é chamado triângulo pitagórico. Tá certo? Eu quero que você guarde esse triângulo 3, 4 e 5. Por quê? Porque ele cai muito em prova. Ele aparece demais, esse triângulo. Ele é o menor triângulo de valores inteiros possíveis. Dele vários múltiplos e submúltiplos. O que é isso? Por exemplo, olha só que dica bacana para você ganhar tempo nas questões e resolver rapidamente. Enquanto o aluno médio vai resolver em 2, 3 minutos, você vai resolver em 10, 15 segundos. Se eu te desse um outro triângulo retângulo de medidas, por exemplo, 40 aqui desse lado e 30 desse lado, e fosse um triângulo retângulo e perguntasse que medida vale a hipotenusa. Por comparação, por semelhança de triângulos, você, a partir do triângulo 3, 4 e 5, você conclui, ora, o que aconteceu de 4 que virou 40? Que foi a mesma coisa que aconteceu do 3 que virou 30. Houve uma multiplicação por 10, né? E como isso foi constante para os dois lados, eu devo concluir que para esse também vai acontecer o mesmo. Vou multiplicar por 10, sem fazer conta, só por comparação,
você chega na conclusão então que vale 50 a hipotenusa. Tá certo? Eu fiz para múltiplos, você pode fazer para valores menores, que são os submúltiplos, também vale. Isso aí, na verdade, é uma semelhança de triângulos. É como se eu desse um zoom nesse triângulo ali. Eu quero que, para final, antes de nós ir para as questões, que você guarde de cabeça esses dois principais aqui que eu vou citar para você agora. Esse primeiro que a gente acabou de ver, que é o triângulo 3, 4 e 5, tá certo? Ele aparece com uma frequência muito grande em prova. E também um outro pitagórico que aparece muito é este aqui, ó, o 5, o 12 e o 13, tá certo? Esses dois, se você guardar esses dois, tá? Isso não é difícil, você já consegue bater a questão só por comparação no instalar de dedos, tá certo? Ah, Ruda, mas e se cair outro diferente desse? Aí você vai para a fórmula, não tem jeito. Mas como esses dois aparecem com uma frequência muito grande em prova, se você conseguir identificar, você nem perde tempo, já sabe qual é os valores dos lados, ok? Vamos acompanhar agora na tela algumas questões onde a banca VUNESP, né, que é pioneira aí para o concurso TJ São Paulo, já cobrou esses tópicos em questões de provas recentes agora, tá? Vamos na tela então acompanhar a leitura da primeira questão que eu vou resolver. Acompanhe na tela aí. Então veja, a primeira questão é da VUNESP 2017, também para o cargo aí do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ver o que a questão diz. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulos retângulos. Vamos destacar então, ó, ele está enfatizando aqui a triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Se a área de R1 é igual a 54, olha com detalhe a figura, ele está dizendo que a área de R1, que é esse triângulo aqui, vale 54. E ele pergunta então, o perímetro de R2 é em metros. O que é perímetro? Nós já vamos ver o que é. Soma da medida dos lados, das medidas dos lados, é perímetro. Então, a partir do R1, ele pergunta uma outra coisa do R2, que é o triângulo que está aqui embaixo. Tá? Então, o triângulo é esse R1 aqui, e ele te dá informações do R1 e pergunta informações do R2, tá certo? Bom, vamos agora aqui no quadro, né? Eu vou pegar só um rascunhozinho aqui, para mim poder fazer a figura aqui no quadro, e vamos para a resolução. Acompanha comigo agora a resolução aqui na lousa. Olha só. Muito bem, então a figura ela se resume nisso aqui, ó, rapidinho aqui, ó, fazer só um rápido esboço do que ele nos deu. Tá? Então ele tem aqui R1 e R2, ok? E ele me deu de informações 9 e x, e aqui ele me deu 12 e x mais 4. Tá? E ele te dá a informação da área. A área de R1 vale igual a, como ele chamou ali, 54 metros quadrados. Portanto, vamos lá então. Ele me deu a área de R1. Se você olhar com destaque o R1, ele forma um triângulo, né? Forma um triângulo onde você tem essas medidas aqui separadas, ó, 9 e x. Tá certo? Porque se eu encontrar o valor de x, eu substituo aqui, e de tabela eu vou ter que encontrar esse valor. A pergunta está em função de R2. Vamos encontrar primeiro o valor de x. Muito bem, eu tenho que a área desse triângulo vale 54, como dado do exercício. Agora, a área de um triângulo é definida por base vezes altura dividido por 2. Então veja que é uma questãozinha que envolve também um pouquinho de geometria plana. A área de um triângulo é definida por essa forma. Base vezes altura dividido por 2. Então vamos substituir as informações. Ele me deu o valor da área. A área vale 54. A base vale x, que é justamente o que eu estou buscando. Deixa eu pegar um destaquezinho aqui. A base vale x. Então vamos substituir o b por x. A altura vale 9. Tudo isso dividido por 2. É só isolar o x, né? Eu posso passar esse 2 multiplicando, o 9 dividindo. Portanto, ficaria assim, então, 54 vezes 2 dividido por 9, igual a x, tá? 54 é múltiplo de 9, dá para dividir, dá por 6. 6 vezes 2 dá 12, portanto, x é igual a 12. Logo, se x é igual a 12, eu consigo definir, então, quanto vale essa expressão x mais 4, né? Só substituir o x por 12. E aí, como é que ficaria o triângulo R2? Eu vou separar ele aqui, ó, do ladinho. Olha só, você já vai lembrar quem é ele. Você já vai lembrar quem é ele. Eu pedi para você gravar aqueles dois, não foi? Então aqui vale 12, como dado. Esse é o triângulo
R2, a pergunta está em função de R2, tá? 12 mais 4, já vou colocar o valor dessa expressão, que vale 16, e a questão pede o perímetro desse triângulo. Perímetro é soma das medidas dos lados. Soma esse lado, mas e esse aqui você não tem, né? Não temos esse lado aqui. Agora você poderia aplicar Pitágoras para encontrar, ou lembrar deste camarada, velho conhecido nosso, né? O nosso velho conhecido, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Será que eu consigo uma relação direta? Aí eu vou bem mais rápido. E perceba que você consegue, ó, de 4 virou 16, houve uma coisa. Basta você fazer o contrário, 16 por 4 dá 4. Multipliquei por 4. Se eu conseguir essa constância em todos os lados, eu posso afirmar que ele é semelhante àquele. O que acontece? Veja que 3 vira 12, né? Também multiplicando pelo mesmo valor. O que eu posso concluir, já que valeu para os dois, que também vai valer para o terceiro. Portanto, 5, deixa eu apagar aqui o que era o perímetro, né? 5 vezes 4 também vai dar 20, que era o valor que eu precisava. Por semelhança, você matou sem perder tempo por teorema de Pitágoras. Então, na verdade, esse triângulo é semelhante àquele. Então, por fim, para finalizar, ele pergunta o perímetro, soma da medida dos lados. Então, a soma da medida dos lados desse triângulo, que é o perímetro, é só somar aqueles valores. 20 mais 16 mais 12. Portanto, o perímetro dá 48 centímetros. Lembre que perímetro é uma distância, não é área, é um comprimento. Vamos na tela ver se temos essa alternativa elencada entre as possibilidades e está de cara na letra A, a resposta lá, ó, 48. Resposta à letra A. Tá certo? Então matamos aí por teorema de Pitágoras, por semelhança do 3, 4 e 5, que é o que eu sugiro para você ir um pouco mais rápido. Tá certo? Vamos observar a próxima questão também desse assunto. Olha aí a próxima questão. Fala assim: em uma folha quadrada foi desenhado um Z de área igual a 169 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro da folha ABCD em centímetros é igual a... Então, portanto, nós temos aí também, né, foi desenhado um quadrado também dentro de outro quadrado. E esse quadrado Z aqui, ó, tem área de 169. Acompanha aí, ó, 169. A área do que está desenhado dentro desse outro quadrado. Tá certo? E ele pede o perímetro do quadrado maior de lados aqui, ó, de vértices A, B, C e D. Então, perímetro é soma da medida dos lados. Portanto, eu tenho que saber quanto vale esse lado, né? Por isso eu preciso descobrir então quem é X. Descobrido quem é X, eu acho quem é o lado. E aí, como é um quadrado também, eu multiplico tudo por 4 e com isso eu consigo concluir então que ele definiu quanto vale o perímetro, tá certo? Portanto, vamos aqui então, eu vou rapidinho aqui esboçar também, da mesma forma que eu fiz antes, tá? Aqui, ó, eu só vou me permitir aqui, ó, foi desenhado, faltou uma palavrinha aqui, ó, um rascunho quadrado, aqui entre o 1 e o Z, eu vou me permitir colocar que faltou um pedacinho do enunciado aqui, ó. Um rascunho, tá? Rascunho quadrado também, Z, tá? Eu li aqui e já percebi agora o erro. Um rascunho quadrado. Portanto, esse rascunho que eu estou delineando aqui, ó, ele também é quadrado. Perfeito? Coloquei aqui a informação adicional no enunciado. Vamos lá então, vamos acompanhar a resolução dessa questão que você vai fazer em frações de segundo comigo. Olha que barbada essa aqui, ó. Mais fácil que ganhar do Inter demonstrada essa. Olha só, eu vou desenhar rapidinho aqui na tela, aqui no quadro comigo, acompanha. Então rapidinho, só para nós acompanhar a resolução, sem muita frescura, é só um rápido esboço. Você tem a figura aí, tá? Então ele deu essa distância aqui que vale x, né? E essa distância aqui que vale 12. Tá? O que acontece também aqui, né, por simetria, ele vale x e vale 12. Muito bem, e esse quadrado maior que está escrito aí dentro, né, vamos desenhar ele aqui mais ou menos assim, ó, tum, né, ele também é um quadrado. Portanto, se ele é um quadrado, esse camarada aqui dentro, se ele é um quadrado,
e a área dele, a área desse quadrado é igual a 169 centímetros quadrados, acompanha comigo aqui agora, a área desse quadrado é 169, e a gente sabe que um quadrado, a área de um quadrado é definida por lado ao quadrado, portanto lado vezes lado, né? A área de um quadrado é definida por esta forma, lado ao quadrado. Portanto, se eu extrair a raiz quadrada desse valor, eu tenho o valor do lado. Né? Se eu substituísse aqui, ó, esse valor da área, nesse caso agora, seria 169 igual ao lado ao quadrado. Portanto, se eu achar o valor do lado, basta que eu extraia a raiz quadrada de ambos os lados. E como essa aqui é uma raiz muito comum nossa, né, o valor 13, então o lado vale 13. Portanto, o lado desse quadrado aqui, ó, vale 13, 13, 13, 13. O que concluímos que dá 169 a sua área. Portanto, se o lado vale 13, olha com atenção aqui, eu preciso encontrar quem é o valor do x aqui, ó. Esse camarada que é o meu objetivo agora. Mas eu encontrei o valor do lado do quadrado aqui, que eu estou destacando em vermelho, que vale 13. Agora vamos destacar esse triângulo aqui, que eu vou pintar de azul, ó. E azul é a cor do tricolor gaúcho, ó, do Grêmio, campeão, né? Ó, eu vou destacar esse triângulo para cá, ó. E olha com atenção que triângulo que vai formar. Um velho conhecido nosso também, ó. Ó. De medidas 12 aqui. De medidas 13, que por conclusão nós chegamos em relação à área do rascunho, Z, tá certo? E nós precisamos encontrar quem é esse camarada, que seria o X aqui, perfeito? Agora, quem é esse triângulo 12, 13, daqueles que eu falei? O 5, 12, 13. Nós guardamos que ele é um dos importantes a ser memorizado. Portanto, esse valor vale 5. O que você poderia concluir também aplicando Pitágoras, mas eu quero que você grave ele porque ele cai demais. Então esse valor aqui vale 5, pronto, matamos quem é o valor de x aqui, ó. Esse valor vale 5. Portanto, a pergunta é qual é o perímetro desse quadrado maior. Ora, se ele é um quadrado, eu acabei de definir quanto vale um lado dele, já que eu encontrei quanto vale 5, e 5 mais 12 é 17. Portanto, como é quadrado, aqui também vale 17, aqui também 17, aqui também 17. E o perímetro do quadrado a gente pode resumir que é 4 vezes o seu lado. E agora, já como eu encontrei um dos lados, eu posso definir então o perímetro que é 4 vezes 17. E aí vai ficar quanto? 34, 68. 68 centímetros. Lembre que perímetro é uma distância, não é área, pelo amor de Deus. Perímetro é uma distância, 68 centímetros de comprimento. Vamos olhar nas alternativas na tela, vamos ver se tem essa resposta aí, né? Temos lá, ó, na letra E tem uma alternativa 68, que é a resposta correta do exercício, tá certo? De novo uma questão, né, recorrente da VUNESP, onde cobra-se área e perímetro, tá certo? E por fundo de pano, você usa Pitágoras para desvendar algumas informações aí, porque isso é importante, se colocar no edital, e é muito provável que eles cobrem isso aí também, tá certo? Bom, a próxima questão, tá? Nós vamos falar num outro tópico agora, que também está aí nas noções de geometria, no seu conteúdo programático e do edital. Tem o item 12, que é um item extenso, né, do parte da VUNESP, noções de geometria. A gente falou sobre, basicamente nessas resoluções, teorema de Pitágoras e cálculo de área e perímetro de figuras planas. Mas traz um tópico também aí de volume, tá certo? Bom, antes da gente partir para a próxima questão, que é a que eu vou passar agora, que é essa aqui, ó, né, eu vou falar do volume, um rápido resuminho, umas dicas para você aqui no quadro agora, tá? Eu destaquei, vem comigo agora aqui na tela, tá? Eu vou falar uma rápida revisãozinha contigo, vou começar acho que aqui do cantinho, tá? E eu selecionei 3 dos principais sólidos que a banca mais cobra. Tá? Volume agora é uma parte da geometria espacial que a gente vai falar, ou geometria dos sólidos também intitulada assim. Tá? Volume é capacidade, não é mais área. Tá? Eu vou elencar para vocês os 3 principais aqui. Eu vou falar do cilindro, rapidinho para você, uma dica curta aqui, ó. Vou falar do cubo, tá certo? E qual foi a outra figura que eu escolhi? Ah, o cone. Tá? Eu vou falar do cone também, rapidinho. Desses 3 principais, tá? O cilindro, rapidinho, uma dica rápida aqui, ó, tá? E é muito fácil isso aqui, mas eu preciso que você saiba as fórmulas da geometria plana.
tem que saber, meu camarada, minha camarada, a forma do quadrado, a forma da área do triângulo, a forma da área do círculo, para poder andar aqui. Cilindro lembra, né? Lembra, olha só, aquelas latas de azeite antiga, né? Que era de ferro, ó. Parruda, tu é velho, hein, tchê? Não, mas isso aqui, ó, até hoje tu acha nos mercados aí, ó, né? Então tá aqui, ó, um cilindro, ó. Aqui é a altura do cilindro, eu vou chamar de H essa altura, ó. H, essa altura aqui que vai do cilindro, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero que você grave bacana do volume é o seguinte, você vai gravar a seguinte frase, área da base vezes altura, sempre assim, área da base vezes altura, área da base vezes altura, área da base vezes altura. As figuras que tem ponta em cima, você vai dividir por 3. E o resto é um abraço pro gaiteiro, tá? Divide por 3. Quem tem ponta em cima, o cone e a pirâmide, tá? Do restante é sempre área da base vezes altura, área da base vezes altura, tá? Com exceção da esfera, que é um caso particular, que é 4/3 πr ao cubo, tá? O caso da esfera é um caso particular. Mas do restante, área da base vezes altura, tem ponta em cima? Tem. Divide por 3. Acabou. Cilindro, então, vamos ver se vale essa forma do volume. Volume. Tu falou, Arruda, que a área da base vezes altura. Sempre assim, não tem ponta, morre aqui. Agora tu vai olhar que figura da geometria plana compõe a base. Que figura isso aqui? Isso aqui, na verdade, ele, se eu for fazer a projeção dele aqui plana, ó, é um círculo. Tá? Então a área da base, a área do círculo é πr ao quadrado. E vezes a altura que eu chamei de H, pronto, você tem agora aqui, ó, a fórmula do volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, tá certo? Agora, se eu te falo, ó, grava aí a fórmula do volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, né? Então a área da base vezes a altura, e você vai, cada figurinha você vem desmontando. Perceba que vai acontecer a mesma coisa com o cubo, tá? Que é a próxima figura que eu vou te dar a dica e nós já vamos resolver uma questãozinha que cobrou sobre volume de cubo, no caso, tá? O cubo, ele lembra, na verdade, um objeto aí de jogos, né? Aquele dadozinho que você usa para jogos. Tá aqui o cubo, ó. Também vale a fórmula da área da base vezes a altura. A área da base, o cubo, ele tem uma característica. As faces são quadradas, né? Então são tudo quadradinhos. A área da base, se você olhar com atenção a base, ela forma um quadrado. E a altura seria esse segmento. Então nós temos aqui uma figura tridimensional. Nós temos altura, nós temos profundidade e nós temos largura. E como tudo é um quadrado, a gente chama aqui, na verdade, não chama mais de lado, a gente chama de aresta. Portanto, esse valor é A e A. Perfeito? Portanto, a área da base seria um quadrado, A vezes A ao quadrado vezes a altura que A vai dar ao cubo. Então, do volume, você vai gravar isso aqui, ó, aresta ao cubo. Tá certo? Aresta ao cubo é a forma do volume do cubo, tá certo? E por fim, rapidinho, antes de nós ir para essa questão, só vou falar do cone, porque é uma questão que você divide por 3, tá? Olha o cone, lembra um chapeuzinho de palhaço, aqueles dos aniversários, né? Olha aí, ó. Olha o cone aqui, ó. Tá certo? Rapidinho aqui, ó, sem muita frescura, a altura está aqui, ó, é o segmento que forma lá. Também, qual seria o volume do cone? Arruda, tu falou que é a área da base vezes a altura, sempre sim, mas tem ponta em cima? Tem, então você vai dividir por 3. E a área da base seria um círculo, definindo agora, seria πr ao quadrado vezes AH, que é a altura que eu vou chamar também de H aqui, tá certo? E vou dividir tudo isso por 3. Então, em resumo, guarde a seguinte relação, área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, tá certo? Tem ponta em cima? Tem, dividimos por 3. Vamos para a questãozinha agora, enquanto o colega apaga aqui para nós. Vamos resolver uma questãozinha que a VUNESP cobrou ano passado. Ó. A VUNESP é marota, né? VUNESP 2017, de novo, tu vem com outra. Então vamos dar no meio da tua. Olha aqui, ó. As figuras seguintes mostram os blocos de madeiras A e C, sendo A e B de formato... Ah, faltou um B aqui. Faltou A, B e C, faltou um Bzinho aqui também no enunciado, ó, uma falha nossa aqui, ó. A, B e C, sendo A e B de formato cúbico. Então ele falou que A e B é formato cúbico.
E C com o formato de paralelepípedo reto retângulo. O que é isso? Nós vamos quebrar já, calma lá. Cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por VA, VB e VC. Se VA mais VB é igual a meio vezes VC, então a medida da altura do bloco C, ele quer saber isso aqui, ó. A pergunta está no valor de H, indicado por H na figura, é em centímetros igual a... Muito bem, vamos lá então, vem comigo aqui no quadro. Eu vou pegar o rascunhozinho só para mim copiar aqui o desenho, tá? Então vejam só o que ele me deu. Ele te deu um cubo, tá? Pequenininho aqui, ó. Né? E ele disse que esse cubo, ele tem medidas aqui, ó. Ele tem 5 centímetros aqui de aresta, ó. Ah, muito bem. Esse é o cubo A. Ele disse que o cubo B tem outras medidas, como aqui apresentadas. Muito bem. O cubo B, vamos puxar esse B um pouquinho mais para cima. O B já tem um outro valor de aresta aqui, ó, que ele deu, que aí vale 10 centímetros. E falou que essas duas figuras são cubos. E deu um outro paralelepípedo retângulo, que não é bem um cubo, é como se fosse um retângulo aqui, ó. Não tem problema. Tá? Deu de medidas diferentes. Ele deu essa medida aqui, ó, que ele chamou de 18 centímetros. Deu essa medida aqui que chamou de 10. E perguntou essa altura aqui, ó, que ele chamou de H. E disse que estabeleceu uma relação. Falou que o volume de A mais o volume de B é igual a metade do volume de C. E a pergunta está, quanto vale H, então? Muito bem, vamos achar quem é o volume de A, vamos achar quem é o volume de B, e o volume de C a gente vai trabalhar em função daquilo lá. O volume de A é o volume deste cubo, que nós já vimos que o volume do cubo é aresta ao cubo. O volume de um cubo, definido por essa fórmula. Então acompanha comigo, o volume de A eu posso dizer que é 5 ao cubo. O volume de B, aresta ao cubo, 10 ao cubo, igual a metade. O volume de C, eu vou abrir o parênteses aqui, é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, que também se aplicaria indiretamente aqui. Mas aqui a área da base vezes a altura. A área da base, acompanha comigo aqui, é um retângulo, e a área do retângulo é frente vezes profundidade. E quando você projeta para a altura, você tem uma figura tridimensional. Então o volume desse camarada, que ele chamou de C aqui, tá, seria definido pela o produto de 18, área da base, né, a área da base, vezes a altura. Pronto. Agora, através dessa expressãozinha aqui, ó, nós conseguimos achar o valor de H que ele pediu. Tá? Conseguimos achar o valor de H. Vou fazer lá no cantinho por conta do espaço. Vamos puxar para cá. Acompanha comigo agora. Então ficou como? Ficou 5 ao cubo mais 10 ao cubo igual a metade vezes 18 vezes 10 vezes H. Agora é fazer essa continha, essa equaçãozinha do primeiro grau. Vamos resolver e vamos ver como é que você está aí. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 3 vezes. Dá 125, isso aqui. Mais 10 ao cubo dá 1000. Ok? Igual a metade. Vezes, vamos fazer o que está dentro do parênteses aqui primeiro. 18 vezes 10 dá 180 vezes H, que é a dúvida do problema. Já vamos resolver essa continha desse lado da parcela. Isso aqui vai ficar 1.125 igual a metade vezes 180 vezes H. Já vou tirar do parênteses aqui. Na verdade, esse valor multiplica o numerador da fração. Portanto, essa continha vai ficar como? Vamos acompanhar aqui ao lado agora o desenvolvimento. 1.125 igual a 180 vezes H, dividido tudo isso por 2. Tá? Só peguei e multipliquei essa parte pelo numerador da fração. Dá para simplificar isso aqui, porque são dois valores pares. Ó. 180 por 2 dá 90. Isso fica, então, 1.125 igual a 90 vezes H. Ele quer saber o valor de H, vamos isolar, passa esse 90 que está multiplicando para lá, dividindo. Portanto, isso fica, então, 1.125 dividido por 90 igual a H. Pá, mas Arruda, eu ia ter que fazer essa conta também aí, tia. Aí tu me quebrou. Ó, então tu precisa aprender matemática básica, tia. 1.125 dividido por 90, isso dá 12,5 vezes H.
Então a altura vale 12,5 centímetros. Vamos ver se tem isso aí entre as alternativas, senão nós erramos, né? Não, mas tem lá, ó. Tem na letra B de bola. Tito, botou a caneta preta onde? Fugiram com a caneta aqui, tá? 12,5 na letra B, acompanha aí na tela a resposta da letra B. Tá bom? Depois você vai pagar 20 flexões. Beleza? Ó, 12,5 tá aí a alternativa, tá certo, mocidade? Muito bem. Com isso a gente termina essas dicas aí, tá? Eu resumi as dicas, agora acompanha comigo aqui. Eu resumi as dicas nesses principais tópicos aí de geometria, tá? Estudamos um pouquinho do Teorema de Pitágoras e aprendemos um pouquinho de área e volume dos sólidos, tá certo? Grave essas dicas aí, com certeza a banca ela é bem tradicional quanto à cobrança, com certeza você vai ter uma questão na sua prova, quiçá duas, envolvendo área ou volume e da geometria, tá certo? Grande abraço a todos e fé na missão!